Bom, amigos, hoje nós vamos dar prosseguimento com a nossa aula número 2 sobre esse estudo com conceitos fundamentais para compreendermos a obsessão. Então, hoje é a nossa aula 2, nosso encontro número 2. E nós vamos falar sobre a questão da obsessão simples. Nós tivemos aí no nosso primeiro encontro alguns apontamentos introdutórios que nos explicaram sobre a questão da obsessão espiritual num ângulo mais amplo, mais abrangente. Agora nós vamos começar a especificar. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da obsessão simples, descrita nas obras básicas de Allan Kardec. É frequente, quase todos passam por ela, se não dizer todos. Por quê? Então, nós vamos lá na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou aos espíritos responsáveis pela codificação o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Vamos ver a resposta da equipe da codificação de espíritos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então veja só, a nossa mente, meus irmãos, de todos nós no planeta Terra reencarnados, é como se fosse uma grande antena captando 24 horas por dia, estando na vigília ou estando em estado de sono, o pensamento dos espíritos, em todos os sentidos. Tanto é que Kardec, recolhe aqui dos espíritos, nos dizendo que praticamente são os espíritos que nos dirigem. Por quê? Por causa das intuições, por causa daquilo que eles estão constantemente nos dizendo, nos influenciando, nos estimulando a fazer. Então, nós vamos ter sempre os bons estímulos e nós vamos ter sempre os maus estímulos. E aí é que entra a questão da nossa razão, ou seja, a nossa escolha em aceitarmos aquele pensamento que irá nos levar para um caminho ou para outros, certo? Então, entra aí a influência daqueles irmãos na espiritualidade que são ignorantes das leis, que são irmãos vingativos, irmãos invejosos, que desejam o mal das pessoas, irmãos pseudo-sábios, que querem nos intuir com ideias completamente erradas, nos tirar da nossa proposta de razão, do nosso planejamento reencarnatório. Então, o que vai diferenciar é justamente a nossa escolha com relação a esse tipo de pensamento. Está pleno de suas faculdades, sabe que erra. Nessa obsessão chamada simples, a pessoa, o indivíduo, sabe perfeitamente o que está acontecendo. Ela tem a lucidez e o controle total. Então, ela tem o estímulo. Por exemplo, a pessoa está caminhando na rua, vê alguém com muito dinheiro nas mãos, guardando dentro de uma bolsa. Ela vai ter pensamentos que podem intuí-la, para que ela vá lá e cometa um assalto. Ela está cansada de saber que o assalto é algo errado. Não condiz nem com as leis humanas, nem com as leis espirituais. Então ela sabe. Ela vai seguir aquela intuição, aquela ideia, dependendo da sua escolha. Então é algo que é muito claro, por isso que ainda é chamada de obsessão simples. Os perseguidores acentuam as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas paixões. Então, aqueles espíritos que querem nos influenciar para cometer atitudes não muito agradáveis, menos boas, doentias,
O que é que eles vão fazer? Eles vão estimular tudo em nós que nós temos que moralizar, que nós temos que evangelizar, que transformar, que sublimar para o caminho do amor e do bem. Então é justamente onde eles vão nos prender. Eles vão tentar nos colocar em posição de evidência, como se fosse muito bonito cometer atitudes negativas. Eles vão nos estimular para que a gente tenha amigos que nos apoiem naqueles atos menos dignos, aqueles atos de queda, aqueles atos de erro. Em tudo eles vão achar uma forma de nos incentivar aos vícios e às paixões. Os nossos defeitos, eles passam a ser muito mais a ser realçados, né, do que as virtudes que nós ainda já estamos conseguindo, já estamos trabalhando em nós. Então, o que vai acontecer, meus irmãos? Geralmente, os espíritos que estão nessa faixa de influência sobre nós, eles procuram aquilo que nós mais queremos e desejamos. É assim que está lá na obra de André Luiz, Ação e Reação. E aí eles passam a tramar, a criar situações em cima daquele desejo. Ora estimulando demais para que a gente consiga, se for uma coisa que vai nos destruir. Ora fazendo com que a gente se frustre, caia em vários outros processos, né? Nós vemos muito casos de obsessão simples, onde os espíritos conseguem colocar na mente de uma pessoa para que ela cumpra um determinado objetivo, para que ela queira algo que naquele momento é impossível. Não vai acontecer naquele momento, às vezes não é necessário, não é urgente, mas a pessoa quer tanto aquilo que ela entra em completo desequilíbrio. Faz coisas que vão tirá-la completamente do seu projeto reencarnatório em nome de um desejo que não tem o menor sentido para a sua evolução espiritual. Outras vezes a pessoa sai cometendo desatinos, outras a pessoa cai em frustrações, porque não consegue nunca chegar ao ponto, por exemplo, de cometer um suicídio, de cair numa depressão profunda, porque ela foi estimulada a fazer algo que não estava em seu planejamento. Os perseguidores, então, acentuam as nossas dificuldades e os nossos defeitos. A manipulação de fluidos de pouca densidade, com pequenas intoxicações mentais e físicas. Então, à medida que nós vamos abrindo o nosso campo de pensamento, o nosso campo mental, o nosso desejo, a essas influências que iniciam de uma forma muito leve, muito branda, os espíritos vão nos imantando lentamente, nos imantando com aqueles fluidos que vão cada vez mais nos estimulando aos atos contrários ao bem. E eles vão tendo, dessa forma, mais poder sobre a nossa mente, conseguindo nos manipular, colocar verdadeiramente palavras em nossa boca. Por quê? Porque é aquilo que nós gostaríamos de fazer. Estados quais insegurança pessoal, desconfiança, pequenas enfermidades, angústias e incerteza, perturbações inferiores, é o que começa a decorrer a partir disso. Então, quando nós recebemos um mau pensamento e não tratamos logo de repelir, ou muito melhor, de colocar um pensamento bom naquele lugar, e vamos assumindo essas atitudes e vamos comprando essas ideias, o que vai acontecer? Nós vamos lentamente caindo nesse tipo de estado. Insegurança pessoal nos coloca muito à mercê, né? Cada vez mais à mercê desse tipo de pensamento. Desconfiança de tudo e de todos, que nos coloca sozinho. Pequenas enfermidades, porque a obsessão, ela entra num processo mental, físico e muito mais, que é o processo perispiritual, né? Então chega ao ponto dos espíritos conseguirem nos imantar a tal ponto de fluidos que nós passamos a ter a sensação da doença, que é quando nós vamos ao médico e não encontramos nada,
E a própria doença, chega ao ponto que a pessoa é diagnosticada, tanto com problemas mentais quanto físicos. As angústias e as incertezas, as insatisfações, aquele vazio, né? Então, isso tudo vai surgindo à medida em que nós vamos entregando a nossa mente, deixando os portões da nossa mente abertos às influências e aos pensamentos negativos. E a perturbação interior, o desassossego, o desequilíbrio. Lembrando que a obsessão simples, ela começa de pequenas gotinhas no dia a dia, pequenas situações que nós vamos deixando, né, até chegar nesses processos mais graves. Um processo que acontece, que nós vemos também nas obras de André Luiz, em vários livros, é a questão da hipnose, durante o sono. O espírito dorme e aquilo que geralmente nós ficamos ruminando em nossa mente o dia todo, à medida que a gente dorme, que a gente consegue um pequeno grau de libertação do corpo, nós vamos justamente querer entrar naquela faixa, naquela sintonia, encontrar com aqueles espíritos que pensam daquela forma, que agem daquela forma. Então, o que vai acontecer? Durante a noite, eles conseguem, em estado mais livre, o corpo, os espíritos conseguem nos envolver até a tal ponto que todas as noites, quando nós dormimos, nós recebemos aquela carga fluídica. Então, a gente começa acordando muito mal, aquela noite que parece que não foi bem dormida, cabeça nevoada. De repente, aquilo tudo já passa daí a um tempo a acordar, além desses sintomas, com um mau humor muito grande, porque trazemos aqueles resquícios de fluidos mais densos em nós. De repente, a gente acorda tão mal-humorado que a primeira pessoa que cruza no nosso caminho, a gente já briga, a gente já agride. E a coisa vai crescendo. Até que eles conseguem implantar em nossa mente ideias de assassinato, de suicídio, de brigas, de coisas mais disparatadas, né? Vamos dizer assim, que vão nos levar fatalmente à nossa queda. Porque nós não viemos aqui para cumprir esse tipo de programa. O nosso programa é com Jesus. Nós fomos convidados em nossa reencarnação a sermos co-criadores juntamente com o nosso governador planetário, que é Jesus. Então, daí vem, né, uma forma de obsessão simples, muito utilizada pelas trevas hoje em dia, a mídia. Você começa a assistir programas e você vai entrando naquele estado de completa loucura. Programas que só dão notícias negativas, que nos influenciam somente para baixo, e a gente vai assistindo aquilo, e a gente vai assistindo, e de repente a gente começa a vibrar naquela sintonia. E nós não percebemos que nós abrimos a porta do nosso corpo, da nossa mente, da nossa casa física, para a nossa família, receber toda aquela gama de influência espiritual. Aqueles espíritos que estão ligados naqueles crimes horrorosos, naquelas situações confusas, nós vamos trazendo tudo para o nosso meio, para a nossa vida. Então, tudo começa nesse tipo de obsessão. E lembrando que a característica principal é que nós sabemos o que estamos fazendo, nós ainda temos o controle. E nós deixamos ou não aquilo acontecer conosco. Na mediunidade, é a mesma coisa. Todos os médios são tentados, durante toda a sua existência, a cometer atos ilícitos com relação à mediunidade, a dar comunicados falsos. São tentados de várias formas, dentro do seu processo de trabalho mediúnico, a escrever aquilo que vai afetar pessoalmente pessoas, por exemplo, em várias outras situações, comunicados errados, distorcidos, mensagens dúbias que faz uma pessoa pensar uma coisa e outra pessoa pensar outra. Mas na hora o médium tem a consciência, quando é ainda uma obsessão simples, e ele repele aquele comunicado. Porque ele sabe que não existe nessa fantasia, o espírito falou, eu preciso repetir, não.
Existe um crivo, uma filtragem. O médium tem que estudar espiritismo durante toda a sua existência para que justamente ele consiga se portar num patamar onde ele consiga repelir todo e qualquer tipo de influência de falsos profetas, pseudoprofetas, espíritos vingativos, inimigos da doutrina, inimigos do médium, espíritos vingativos das pessoas. O médium tem que ter essa consciência. Então, a obsessão simples vai ocorrer com todos nós? Vai, porque estamos num planeta de provas e expiação. Essa ainda é a nossa condição. E nós vamos encerrar com um trecho do capítulo 8 do Evangelho, item 7, lá da parte que fala sobre o adultério. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquele a quem vem esse pensamento mais o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. O trabalho está feito. Na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então veja só, nós temos aquelas pessoas em que nem são tentadas. Isso acontece conosco também. Há determinadas situações que nós já vencemos. Então os espíritos inferiores não vão bater naquela tecla conosco, porque não vai adiantar. Uma pessoa, por exemplo, que já superou o vício do alcoolismo, por exemplo. Os espíritos alcoólatras, ou que querem induzir as pessoas a beberem, os espíritos vampirizadores, não vão se aproximar daquela pessoa, porque sabem que ela já venceu, os canais estão fechados. Então ela não chega nem a receber aquele tipo de influência. Compreendeu agora que tudo é uma questão de faixa vibratória? Aquilo que nós ainda somos tentados é porque nós ainda temos algum resquício daquilo dentro de nós. Então aí nós vamos ter esses dois caminhos. Ou repelir, ou seja, nós estamos exercitando e nos fortificando com fé em Jesus para vencer aquilo ainda mais, porque nós já conseguimos identificar o erro e repelir. Ou então a gente pode se comprazer naquilo, que denota que estamos naquela sintonia ainda. Não conseguimos sair daquela faixa vibratória. Essas são as palavras do Evangelho. Então aqui, meus irmãos, nós falamos um pouquinho sobre a questão da obsessão simples, certo? Que todos nós passamos. Ela é igual para todos aqui no planeta Terra. E eu vou deixar aqui no link do nosso grupo, do WhatsApp, um texto do livro Reportagens de Além Túmulo, do espírito Humberto de Campos, psicografia por Chico Xavier, chamado A Cura Complexa. É um texto para que vocês possam aprofundar um pouco nesse assunto. E nós continuamos agora com o nosso debate aqui no WhatsApp, né, do nosso grupo de estudos, com perguntas, reflexões, sugestões sobre esse tema. Grande abraço a todos e até mais.